Iremos apresentar o seminário da disciplina de Educação Inclusiva e Libras, que fala sobre o processo histórico das pessoas com deficiência, e a deficiência a qual nós escolhemos foi a deficiência auditiva. Os alunos integrantes desse trabalho se chamam Sara Cristiana Barros de Freitas e Adolfo José Nogueira de Souza. Na antiguidade, o pessoal que tinha deficiência, as pessoas que tinham deficiência, nos povos egípcios, os povos acreditavam que eles eram místicos e que os faraós, eles também acreditavam que eles eram mensageiros dos deuses, né? Na época dos gregos, os gregos condenavam os surdos à morte, certo? Uma vez que eles não atendiam os padrões exigidos na época. E os romanos, eles não davam direito à vida e nem à sociedade. E as crianças surdas, eles eram lançadas no rio Tigre. No século VI, a partir do Código Justiniano, os surdos oralizados, né, que falavam, que entendiam algumas coisas, eles poderiam herdar fortunas e se unir no matrimônio, né, e ter prosperidades. Na Idade Média, as pessoas surdas viviam uma fase de exclusão e eram consideradas ineducáveis e incapazes de exercer um ofício na sociedade, né? E elas viviam à margem da sociedade, muitas vezes sem condições subhumanas, certo? Surgiu a Igreja Católica, né, com as suas acessões, um novo paradigma, que era um assistencialismo, era uma assistência dada pela Igreja e foi deixando de ser visto como pessoas subhumanas, né? A Igreja passou a defender essas pessoas como ser dotados de almas, né? E os seus cuidadores eram tidos como pessoas tolerantes e caridosas. No período da Idade Moderna, o ensino era individual, ministrado por preceptores, em sua grande parte clérigos. Nesta fase foram criadas diferentes metodologias de ensino para os surdos. Na Idade Contemporânea, o método de ensino era oral e visual. Na atualidade, no Brasil, a abordagem bilíngue no contexto da surdez é representada pela Libra, que é chamada de L1, a primeira língua das pessoas surdas. E a língua portuguesa é chamada L2, é a segunda língua das pessoas surdas. O reconhecimento das Libras no ordenamento jurídico no país foi em 2002, feito por lei. E o regulamento foi determinado em 2005. Aqui apresenta um breve resumo do contexto das pessoas com deficiência auditiva. Aqui são os direitos que as pessoas com deficiências adquiriram ao longo do tempo. Primeiro, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, que estabelece a educação com direito para todos, a igualdade em direitos e dignidade, as políticas universais e focalizadas. Um outro direito foi a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência em 2006, sintetizando a pauta, demandas e relações das pessoas com deficiência, sendo considerado
um marco fundamental de luta. Um marco em nosso país foi um Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Brasileira de Inclusão em 2015, que adota a definição, né, no aspecto social, direito à educação, saúde, benefícios e aposentadorias. Configura também um crime a recusa de uma matrícula de alunos com deficiência às escolas. Esses documentos do movimento, esses são os documentos de movimento de educação para todos do contexto educacional. Algumas tecnologias, né, eram relacionadas durante o processo histórico. Na época histórica, né, no começo, durante alguns séculos na antiguidade, né, o termo em que era utilizado para as pessoas com deficiência, né, eram chamados de inválidos. Durante o século XX, até meados de 1960, as pessoas chamavam as pessoas com deficiências de incapacitados ou incapazes. Já entre 1960 e 1980, a terminologia era defeituosos, deficientes, excepcionais. E na década de 1980 já se utilizava a terminologia de pessoas deficientes. E entre 1983 e 1988 utilizavam pessoas portadoras de deficiência, e na década de 90 pessoas especiais, pessoas com necessidades especiais, e a partir de 2000 foi que usamos a terminologias de pessoas com deficiência. Falando um pouco sobre paradigmas, né? Na antiguidade, as pessoas com deficiências elas eram excluídas e usavam o termo de exclusão, certo? Era onde tinham a fase do extermínio, o diferente deveria ser eliminado, né? E na Idade Média, com a acessão do cristianismo das igrejas, tinham o assistencialismo, a filantropia, a normalidade e estigmas. As pessoas com deficiência, após a Idade Média, elas foram no século XIV e até o século XV, elas foram consideradas segregadas, né, no ensino, no contexto educacional. A burguesia ela surge como classe social e nasce o mercantilismo. E com o avanço da medicina, divisão ou segregação das pessoas com deficiência em lugares específicos, como hospitais, que eles eram praticamente jogados, né? E esses hospitais serviam como depósito para receber algumas pessoas com deficiência. Na integração no contexto educacional, os estudantes, né, eles eram os estudantes que eram considerados pessoas que tinham condições especiais, né, pessoas com necessidades especiais, elas eram colocadas em classes especiais, né, que fizesse com que fosse mais próxima do ensino regular possível, mas mesmo assim ainda não era o incluso, né? Não eram inclusos, eles eram integrados, era uma sala separada. Já na inclusão, as pessoas com deficiências, elas já são incluídas nas salas regulares, né? Onde a educação é para todos, e que a noção de direito, a escola, ela tem que se adaptar ao aluno, certo? É uma educação inclusiva que passa a ser compreendida como aquela educação que não deixa ninguém de fora e nem para trás.
Agora, vamos ao convite ao estudo, né, onde falaremos um pouco do contexto escolar para aprendizes, né, para os estudantes surdos, né, que eles não tinham um único contexto escolar, eles tinham 3 contextos escolares. Irei apresentar um pouco sobre esses 3 contextos, além de diferentes cenários de educação para surdos, quais as implicações de se adotar uma educação bilíngue e qual a equipe básica de educadores para atender às necessidades dos alunos surdos. A primeira classe ou escola especial, né, é a monolíngue, aquelas classes onde atende não só as pessoas surdas, mas também as outras pessoas com várias outras deficiências. Porém, elas são chamadas de salas seriadas ou multisseriadas, né? É quando a escola ela é especial, né? Uma classe especial que é formada por alunos surdos, e a abordagem muitas vezes para os alunos com deficiências auditivas, né? A abordagem ela é oralista e ela inibe o uso da Libra. Ela é só no processo de escolarização, é somente sobre a oralidade e visualmente. A outra classe era a classe onde as pessoas com deficiência auditiva, elas eram nas salas regulares e eram sem a presença de intérprete de Libras, e tinham suas aulas ministradas de forma monolíngue, né? Somente a aprendizagem da língua portuguesa. Competia ao aluno ele interagir, o aluno surdo, ele que tinha que interagir com as outras crianças e aprender da forma oralmente, né? Junto com o professor, e acompanhar os conteúdos através essencialmente da leitura orofacial. A classe bilíngue, né, em escolas regulares, que são as mais utilizadas atualmente, elas são para os alunos surdos, né, que frequentam a mesma escola que os alunos ouvintes, porém há uma ou mais classes destinadas apenas ao público de alunos surdos. Contam geralmente com professores ou instrutores de Libras, né? E neste cenário é valorizado a presença dos professores e dos pares surdos para a construção da identidade surda. E nesta classe, ela é incluída para os alunos surdos, né, a presença de intérprete de Libra. E essa classe parece ser a mais ideal, né? 90 a 95% dos surdos eles são oriundos de famílias ouvintes, e é tarefa da escola ofertar o ensino da Libra a esses alunos. Falta do fluxo espontâneo nas trocas interlocutivas, e questões identitárias e culturais não são privilegiadas. Hoje se encontra também o AEI, que é o atendimento especializado educacional, né? E tem também para os alunos surdos, onde dá um suporte para essa educação inclusiva. Geralmente elas são utilizadas no contraturno, onde as crianças, os estudantes, né, possam ter um reforço maior, né, na aprendizagem e no conhecimento do ensino de algumas matérias onde eles encontrem um pouco de dificuldades. Vale salientar, né, que temos um intérprete educacional que ele atua, né, na educação dos surdos, auxiliando o professor na comunicação, nas avaliações e nas atividades didáticas. Mas eles não realizam o papel da docência, eles têm o papel de auxiliar, né, de interagir com a pessoa com deficiência auditiva. Então, o que podem fazer para auxiliar o processo de inclusão das pessoas com deficiência na escola? Irei apresentar uma situação problema, né, fictícia, onde o diretor, chama-se Marcos, ele recebeu um aluno com um aluno surdo em sua escola, e ele adotou o método ou modelo da sala regular com a presença de intérprete,
certo? E contratou um intérprete de Libras. Contratou o professor para o ensino de português como L2 e agora ele deve contratar um professor de Libras, né, L1. Quem, porém, é esse profissional? Quais são as suas atribuições na escola? Conforme o artigo 2º da Lei 2319/2010, o profissional tradutor e intérprete é aquele com proficiência em Libras e língua portuguesa para realizar a tradução e interpretação dessas línguas de maneira simultânea ou consecutiva. O profissional ele tem a aptidão para realizar a tradução e interpretação da Libras para a língua portuguesa na modalidade oral e na escrita. É denominado tradutor e intérprete de línguas de sinais, também conhecido como a sigla TILS, TILS. Então, diante da situação problema, o diretor Marcos ele deverá contratar um profissional, né? Primeiramente, ele deve analisar se sua equipe ela atende os requisitos, né, de ensino da PL2. Caso não, ele deverá contratar um profissional para tal função. Em seguida, é preciso considerar a necessidade de um trabalho diferenciado com o estudante, né? Aqui, na situação problema, o estudante Lucas, o que demandará materiais didáticos, estratégia e um espaço adequado. Nesse slide mostra algumas das estratégias que um professor, intérprete de Libras possa usar ao estudante, né, no trabalho da língua portuguesa. Pode haver contação de história, pode haver uma busca de palavras desconhecidas no dicionário, isso auxiliando no manuseio e na aprendizagem da pessoa com deficiência auditiva. Como também convites, livros de receitas, jornais, cartões festivos, folders e etc. Usos de imagem, vídeos, gráficos, esquemas visuais, mapas, maquetes, desenhos e fotografias. Todo esse trabalho pode ser utilizado no ensino e aprendizagem das pessoas com deficiência auditiva. Como a legislação e os documentos educacionais, eles descrevem esse trabalho diferenciado. Quais as implicações do aprendizagem do português como segunda língua na escrita de alunos surdos? Quais estratégias colaboram no trabalho de ensino da PL2 para alunos surdos? Todas essas são perguntas que são questionadas para sabermos quais são as estratégias que podem ser utilizadas. As instituições, de ensino, tanto privado quanto público, ela deve buscar medidas, promover cursos de formações para professores para o ensino da PL2, promover escolas com professores de PL2, adotar mecanismos de avaliação de escrita coerente com a aprendizagem da PL2, valorando o aspecto semântico, considerando as singularidades linguísticas do surdo, desenvolvendo e adotando mecanismos alternativos de conhecimento expresso em Libras, desde que registrados em vídeos ou em meios digitais, como também incluir a disciplina curricular da PL2 nos cursos de formação de professores e licenciaturas em letras com habilidades em língua portuguesa. Então, diante da situação problema, o diretor Marcos ele deverá contratar um profissional graduado em pedagogia, bilíngue ou letras, Libras também, ou que tenha habilitação pelo Exame Nacional Pro Libras para o ensino de Libras. É necessário que o entorno de Lucas, do estudante Lucas, ele também conheça a Libras. O aluno tem um conhecimento, nem que seja a base do conhecimento da Libras, os funcionários, docentes, gestores e os familiares.